Olá, seja bem-vindo ao Jornal São Carlos. O resultado da economia brasileira no primeiro trimestre diminuiu 0,2% em relação ao último trimestre do ano passado e 1,6% sobre os primeiros meses de 2014. Esse resultado só não foi pior graças ao desempenho da agropecuária. Dos 3 setores econômicos avaliados, apenas a agropecuária registrou crescimento de 4,7% em relação ao trimestre anterior e de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas houve retração na indústria de 0,3% sobre igual período de 2014 e 3% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Já o setor de serviços encolheu 0,7% na comparação com o último trimestre e 1,2% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Beneficiários do INSS que se enquadram no RPV, requisições de pequeno valor, começam a receber os atrasados a partir do próximo dia 8. Operações com cartões de crédito aumentaram em mais de 9% em abril. A agenda do fim de semana para você se programar. O Jornal São Carlos está começando. Houve aumento nas operações de cartões de crédito em abril. O crescimento foi da ordem de 9,2% em relação ao mesmo período de 2014, atingindo 104 bilhões e 300 milhões de reais. Os dados são do Banco Central e, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o saldo de cartões em operações sem juros cresceu 9,3% em abril em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 110 bilhões de reais, o que representa 71,7% de todo o volume de cartões de crédito no mês. Isso significa que o consumidor usa cada vez mais o cartão como meio de pagamento, usufruindo aí o prazo de até 40 dias, sem juros, para pagar a fatura das compras à vista. O trecho paulista da hidrovia Tietê-Paraná deverá ser reaberto no segundo semestre. A hidrovia foi fechada no ano passado devido à crise hídrica do Sudeste. A Tietê-Paraná transporta 8 milhões de toneladas de carga por ano, incluindo 2,5 milhões de toneladas de soja, milho e outros subprodutos de soja, principalmente vindas de Mato Grosso e Goiás, rumo às indústrias paulistas e aos portos. Sábado com sol e pouca variação de nuvens. A máxima ficará em 23 graus. Previsão de tempo fechado e com chuva no domingo e na segunda-feira. O Conselho Municipal da Diversidade Sexual apresenta neste sábado a 3ª edição da Conferência Municipal LGBT. O tema deste ano é Por um Brasil que criminaliza a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A Conferência Municipal LGBT, ela vem discutir políticas públicas e ações voltadas à população de lésbica, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Pensando em quê? Em desenvolver políticas, ações para minimizar a exclusão social, orientar a sociedade sobre os aspectos dessa população, como conviver e, com tudo isso, minimizar, né, os preconceitos, a discriminação, porque daí o poder público se utiliza da sua função social, que é minimizar os conflitos sociais. Então, a conferência ela é esse espaço de interlocução com a sociedade e com as instituições que defendem essa temática. E existe uma preocupação especial com a educação voltada para assuntos de diversidade sexual em São Carlos? Sim, a educação é um dos eixos que são discutidos dentro das conferências. Na conferência LGBT também tem um eixo que será discutido, assim como tem eixo para saúde, geração de emprego, esporte e lazer. Então, em todos os eixos, discute-se de que maneira que o poder público vai pensar políticas
para que essas pessoas sejam alcançadas, né? Eu fico muito feliz porque o município de São Carlos ele tem se destacado nesse aspecto. É uma das poucas cidades do Brasil que possui um espaço político pensado nessa categoria. Então, o município de São Carlos tem sido de referência. A atual gestão tem dado uma atenção diferenciada porque ela entende que ela deve governar, que ela deve legitimar todos os seus munícipes com o mesmo olhar, com o mesmo cuidado. Então, assim, a educação é um dos espaços, sim, que será debatido nessa conferência, porque ainda é um dos espaços muito difíceis de trabalhar com essa população. A evasão escolar da população LGBT nas escolas é aproximadamente 99%. Então, é uma situação crítica que o poder público precisa discutir, e aí a gente convida a sociedade para a conferência para que ela nos ajude a discutir essas questões. Ângela, quando acontece o evento, quem pode participar? O evento vai acontecer no dia 30, sábado, a partir da 1h da tarde, no Paço Municipal, que fica ali na Rua Episcopal. O evento, a conferência, ela é aberta a toda a população, tá? Sociedade civil, organizações não governamentais que estejam ligadas a essa temática. Então, a gente convida a Prefeitura de São Carlos, Secretaria Municipal de Cidadania, convida a população para que venha discutir conosco, que venha opinar, porque a gente quer que a sociedade opine, porque a responsabilidade a gente entende que é de todos, né? Então, a atual gestão está preocupada em ouvir a sociedade, está preocupada em ter esse auxílio da sociedade, das organizações. Então, eu faço convite para que toda a sociedade são-carlense esteja na conferência, dia 30, a partir da 1h da tarde. Uma boa notícia para mais de 97 mil beneficiários do INSS. O Conselho da Justiça Federal liberou dinheiro para o pagamento de atrasados do INSS que se enquadram nas chamadas requisições de pequeno valor, que somam mais de 487 milhões de reais, para os segurados com processos encerrados na área de abrangência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende São Paulo e a Mato Grosso do Sul. O Conselho liberou um total de 105 milhões de reais, que começam a ser pagos a partir do próximo dia 8, não nessa segunda-feira, na outra. Agora as oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador são-carlense. A Casa do Trabalhador fica na Avenida São Carlos, 1800. Telefone 3376-2647.